Olá pessoal, tudo bem? Cinesemia, Roberto Carlos. Vamos falar sobre um assunto meio pesado: indústria sexual. Muita gente sabe que a indústria sexual é todo o aparato que está por trás da produção de audiovisual e materiais vinculados ao sexo ou à sexualidade humana, como preferirem. É uma indústria multibilionária porque movimenta muitos profissionais e movimenta também muito dinheiro por conta de suas produções. Desde o início, a indústria do sexo se mostrou lucrativa lá nos anos 70, com a proliferação dos filmes pornográficos, principalmente em telas de cinema pelo mundo inteiro. A pornografia existiu no cinema desde os seus primórdios, pelo menos desde 1915. Mas foi generalizada, foi mundializada a partir da década de 70, com clássicos como Garganta Profunda. A partir de lá, uma indústria do sexo se desenvolveu. Isso porque nós estamos falando de cinema, sem falar em outros segmentos que daí fugiriam um pouco aqui do nosso escopo. A indústria do sexo, então, se mostra como um segmento que está crescendo, principalmente em nível virtual, pela internet, por conta do grande fluxo de material produzido e ali distribuído. Vamos falar sobre isso a partir de dois filmes, começando com Crimes em Wonderland, de 2003. Cinebiografia de John Holmes, interpretada por Val Kilmer, acompanhado por Eric Bogosian, que interpreta Ed Nash. Qual é a relação desses dois personagens? O John Holmes, para quem não conhece, ele foi um dos maiores astros da indústria pornô. Foi um grande mito do cinema desse gênero lá nos seus primórdios, nos anos 70, como eu disse. E segundo dizem, ele transou com mais de 10 mil mulheres em cena. Ele acabou contraindo o vírus da AIDS. Depois que acabou a sua carreira no pornô, ele se tornou um viciado em drogas, enfim, uma pessoa que sai daquele glamour, daquela atmosfera ilusória da indústria pornô, e ao encarar a realidade, sente o impacto, sente o golpe e não consegue muito processar. Onde entra o Ed Nash na história? Bom, o John Holmes, por ter sido então um mito, uma lenda, ele tem acesso a certas pessoas e a certos ambientes. E o Ed Nash era um homem muito rico, lá de Los Angeles. O Wonderland é a rua onde o fato, que esse filme vai mostrar, o crime, na verdade, como sugere o nome do filme, Crimes em Wonderland, vai acontecer. Então, como ele tinha livre trânsito na casa do Ed, ele facilita a entrada de outros homens para tentar efetuar um roubo na casa do Ed Nash, acreditando que ali havia muito dinheiro. Então, sem dinheiro, resta o quê? O desespero, porque tem que sustentar o próprio vício, que já não consegue, e também aquele desejo de relembrar os dias de outrora. Desse incidente, produz-se um quádruplo homicídio. É isso mesmo, uma tentativa de roubo desastrada, que acaba resultando em 4 homicídios, e isso vai marcar profundamente a vida do John Holmes e dos demais envolvidos. Mas o que eu quero fixar é a ideia de que a indústria sexual, a indústria do sexo, criou uma lenda, criou um mito, mas quando o pornô acaba, quando a fama acaba, esse homem tem que viver a realidade das demais pessoas e ele não consegue fazê-lo. E aí a lenda vai fenecendo, vai desbotando até se tornar numa imagem pálida. Então a pessoa por trás do mito não tem nada de glamurosa. A pessoa por trás do mito é o retrato do fracasso e da decadência. O símbolo de tudo isso é o seu vício. Então ele tinha o vício no prazer, no êxtase, no orgasmo, e ele substituiu uma coisa por outra, e agora resta o vício em drogas, que leva a pessoa para um processo de perdição, de autodestruição. Então quando o pornô acaba, resta muito pouco. Pouco da pessoa, pouco da imagem, pouco de vida. Principalmente essa vida que, em contato com a realidade, não resiste, não persiste.
Então, quando a fonte seca, resta um homem desesperado, um homem que vai se projetando em escolhas erradas, e essas escolhas erradas acabam decretando a sua obliteração, o seu esquecimento. O outro filme é Como Não Perder Essa Mulher, de 2013. Já falei desse filme em outras ocasiões, mas vale a pena aqui retomá-lo. Joseph Gordon-Levitt interpreta John e a Scarlett Johansson interpreta a Bárbara. Ele é um homem confiante, cheio de si, bonito, jovem, musculoso, se orgulha do seu carro, do seu apartamento, das garotas com as quais ele sai. E ele está sempre à busca da mulher nota 10. É aí que entra a Bárbara. Um dia ele conhece essa garota numa balada e ele fica de fato aficionado por ela. Ele acha, apesar de dormir com várias mulheres, que o sexo é inferior à pornografia, que a pornografia oferece possibilidades de prazer muito mais amplas do que o sexo real, né? Então o sexo virtual é mais poderoso do que o presencial. Só que quando ele encontra a mulher nota 10, ele fica frustrado em dois momentos. Primeiro, porque tem que namorar com ela sem sexo, num primeiro momento, e depois, mesmo quando já há um envolvimento e aí a garota se entrega para ele, a Bárbara, aí ele sente que o sexo que ela prometia enquanto imagem não se realizou, né? Ou seja, não é um sexo tão bom quanto ele esperava. Aí vem a segunda frustração. Então são duas frustrações que tem mais a ver com o fato dele ter dificuldades em se conectar com as pessoas, justamente por conta da sua relação com a pornografia. A pornografia para ele era uma forma de modular o prazer, de controlar o prazer. Em outras palavras, de produzir uma gratificação sob encomenda. Como ele próprio diz, a partir do vídeo perfeito. A partir do momento em que ele encontrava o vídeo perfeito, aí sim ele se tocava e ele gerenciava o seu próprio prazer. Ele encontrava dificuldades no prazer, no sexo real, porque no sexo real se trata de dar e receber prazer. Dar e receber, e não apenas receber, ou ter a ilusão, a sensação virtual do prazer. É nesse momento que entra a terceira personagem, que é a Esther, interpretada pela Julianne Moore, uma mulher mais velha, mais experiente, que sente e percebe e entende o problema do John e se dispõe a ter relações com ele para ensiná-lo a se conectar, para ensiná-lo a sorver o melhor possível de uma relação presencial, uma relação carnal real. A partir do momento que ele começa a se relacionar com a Esther, aí claramente a Bárbara se torna para ele algo do passado e o próprio John se vê como um novo homem e agora ele entende que a sexualidade humana é sim um labirinto de mistérios e que é pretensão acharmos que já sabemos tudo sobre isso por conta da quantidade de pessoas com as quais a pessoa sai. Ele perde essa ilusão e ele entende que é melhor um relacionamento verdadeiro do que muitos relacionamentos superficiais, falsos na sua essência. Então essa, ao meu ver, é uma das grandes lições que esse filme apresenta. Então são dois filmes aí, Crimes em Wonderland, uma cinebiografia mostrando a vida do John Holmes, especificamente um episódio trágico da sua vida, que acabou determinando a memória que se tem dele, apagando o seu passado glorioso, e Como Não Perder Essa Mulher, de 2013, mostrando um jovem cheio de experiências, percebendo que as suas experiências eram vazias e sem nenhum sentido, e ele retomando a sua vida, a sua perspectiva sobre as pessoas a partir disso. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Nos encontrem, por favor, no próximo vídeo. Um abraço e até mais!